Questão 91. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Então, eu vejo um gato, eu vejo uma calça, tá? Esse gato, ele se esfrega nessa calça aqui e, em seguida, quando ele sai todo arrepiado, tá? Então, isso daqui foi uma eletrização por contato. Então, vamos só lembrar os processos de eletrização. Processos de eletrização. O que são os processos de eletrização? Existem três. Processos de eletrização por contato, por é, processo de eletrização por indução, isso, indução, estava tentando lembrar, eu estava com o nome de condução na cabeça, por indução, por contato, por indução e tem mais um. Primeiro, o contato. Contato, como o nome já diz, ele é o processo em que ocorre o contato de cargas. Então, eu tenho inicialmente eu tenho uma carguinha carregada, pode ser positivamente, ou uma carga carregada de maneira neutra. O que vai acontecer? Imagine que eu tenho uma carga positiva. Uma carga positiva significa o quê? Primeiro eu tenho uma carga neutra. Uma carga neutra é uma carga em que a quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons. Elétrons é a minha espécie negativa, elétrons é a espécie de carga negativa e os meus prótons são a espécie de carga positiva, por convenção. Então, se aqui eu tenho 6 elétrons, aqui eu vou ter 6 prótons também. Ou seja, um corpo neutro não significa um corpo com ausência de cargas. Um corpo neutro é um corpo em que o balanço de cargas positivas com o balanço de cargas negativas é o mesmo. Então, se aqui eu tenho 6 elétrons, supondo, né, que eu também vou ter 6 prótons. O que é uma carga positiva? Uma carga positiva é quando eu tenho um desbalanço entre prótons e nêutrons, entre prótons e elétrons. Valendo a vida, se a minha carga é positiva, significa que eu tenho o quê? Ou eu tenho mais prótons, ou eu tenho menos elétrons. Concorda? Então, para ter uma carga positiva, existe o quê? Ou o meu corpo ele tem muito próton, a quantidade de prótons que esse corpo tem é maior do que a quantidade de elétrons. Isso é fato. O corpo, para ser positivo, ou a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons, ou a quantidade de elétrons é menor do que a quantidade de prótons, que é a mesma coisa, né? Porém, na prática é um pouco diferente, porque nessa situação dá a entender que eu adicionei um próton nesse sistema aqui, nesse composto. E esse processo aqui é o mais comum. É muito complicado eu transferir um próton para um átomo. É mais comum eu retirar um elétron, que é mais fácil. Então, se eu retiro um elétron, você concorda comigo que agora eu vou ter 5 elétrons e 6 prótons? A quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons. Então, o meu corpo vai ficar carregado positivamente. Então, a eletrização por contato é quando eu coloco um corpo que tem, por exemplo, uma carga positiva com um corpo que tem uma carga neutra. Quando eu encostar os dois, eu vou equacionar a quantidade de elétrons e a quantidade de cargas. E claro, isso depende muito do tamanho do corpo, depende da carga dele e da quantidade de elementos figurados que eu tenho ali. Mas quando eu coloco eles em contato, existe uma transferência de cargas, principalmente uma transferência de elétrons. E quando eu separo esses corpos, a quantidade de carga, que eu vou chamar de carga que esse corpo tinha
e aqui que ele também tinha, ela é repartida em dois, dividida por dois ou de maneira proporcional. E é claro, de maneira proporcional à quantidade, ao tamanho dessa partícula ou a quantidade de cargas que ela tem. Se é positiva ou se é negativa também influencia. A eletrização por indução, que daí ela abraça o outro processo de eletrização que eu havia mencionado, é o quê? Eu posso eletrizar um corpo simplesmente sem encostar nele. E esse processo de eletrizar um corpo sem encostar nele se chama polarização. Polarização. E era esse o nome que eu estava tentando lembrar. Polarização. Quando eu tenho um corpo de carga negativa e eu aproximo ele de um corpo com carga positiva, eu vou polarizar esse corpo. O que que significa polarizar? Eu vou deslocar cargas de sinais opostos de modo a deixá-las muito perto, sem encostar esses corpos. E é claro que as cargas de sinais contrárias elas vão para o outro hemisfério do corpo. Então ela fica polarizada, ela fica dividida no meio. De um lado eu tenho cargas negativas e de outro eu tenho cargas positivas. A polarização, isso daqui já é uma eletrização. A polarização consiste em pegar um desses corpos, que pode ser positivo ou neutro, ou negativo, que daí agora eu já tenho a ideia de que eu posso ter sinais contrários, e basta eu ligar esse corpo no solo, fazer um aterramento. Porque quando eu fizer um aterramento, essas cargas negativas aqui, elas irão empurrar essas outras cargas negativas para o chão. E quando isso acontecer, o meu corpo vai ficar dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. Todas as cargas positivas dele foram empurradas para o chão. Todas as cargas, desculpa, negativas dele foi empurrada para o chão. Desceram. Nesse momento, quando isso acontecer, eu venho e eu corto esse fio. Quando eu cortar esse fio, o meu corpo ele vai ficar somente com as cargas positivas, as cargas resultantes dele. Então, isso foi a polarização. Isso é um exemplo, tá? A gente vai vendo o processo da eletrização em física, mas isso é só uma revisão. Que existem os processos de eletrização e essa questão cobrou. E é claro que existe um outro processo que eu não mencionei, mas é a eletrização por atrito, que é justamente esse processo que está acontecendo, que é quando eu pego por exemplo, uma caneta, todo mundo já fez esse experimento de pegar uma caneta, passar no cabelo, esfregar no cabelo e depois aproximar em uns papelzinhos. Mas isso é exatamente o processo de polarização. Vamos supor que o meu cabelo ele ficou carregado positivamente. Positivamente. A minha caneta, no caso, né? Eu falei cabelo, mas a minha caneta ficou carregada negativamente. E o papelzinho, ele tá o quê? Ele tá neutro, então ele tem carga positiva, tem carga negativa ali dentro dele, e quando eu aproximar esse lápis com carga negativa, ele vai polarizar, ou seja, todas as cargas de sinais opostos, elas vão para o mesmo lado, elas vão se aproximar. As cargas, elas vão se organizar. Polarização é uma organização. Opa, eu até aqui fiz meio errado, peraí. Aqui, ó. Sinais contrários, positivo com positivo, negativo com negativo, positivo com positivo, negativo com negativo. E é claro que sinais de cargas contrárias, cargas de sinais opostos, elas se atraem. Por isso que quando eu aproximo a minha caneta que está com carga negativa, supondo, né? Minha caneta com carga negativa próximo de um papelzinho de carga neutra, ele vai puxar esse papelzinho. Isso é o processo de eletrização por atrito. E é claro que quando esse papelzinho encosta na caneta, eu já tenho um processo de eletrização por contato. Mas a eletrização por atrito é quando eu esfrego alguma coisa em outra coisa, um objeto em outro objeto, e ocorre uma transferência de cargas, ocorre um movimento de cargas de elétrons, ou de cargas melhor, entre o corpo
Ocorre, então, uma transferência de cargas de um corpo para um outro. Essa é a eletrização por atrito. Então, a questão cobrou do candidato essa ideia, pediu qual que era o processo de eletrização. Então, vejo um gato aqui, esse gato vem na perna e se esfrega, depois ele sai com os pelos tudo arrepiado. Troca de átomos entre a calça e o pelo do gato, não, porque senão alteraria o estado da matéria. Alteraria a, a espécie química envolvida. O tecido já não seria mais um tecido, porque eu estaria tirando um átomo ali. Diminuição do número de prótons no pelo do gato, a mesma ideia da letra A. A letra A e a letra B são praticamente iguais. Eu não posso ter uma transferência de prótons. Embora eu falei que possa ter transferência de carga negativa, é muito raro, é muito difícil, porque se eu alterar a quantidade de prótons de um átomo, eu vou estar alterando a característica química, a essência química daquele material, a espécie química. Então, não é transferência de prótons. Normalmente ocorre transferência de elétrons, e é com eles que eu trabalho. Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato? Não. Falso. Eu não crio novas partículas eletrizadas. Justamente ocorre uma transferência de cargas da calça para o gato ou do gato para a calça. Independe de onde é o sentido de transferência. Movimento de elétrons entre a calça e os pelos do gato? Perfeito. Essa daqui é a nossa alternativa correta. É justamente isso que está acontecendo, né? Quando o gato se esfrega na calça, ocorre uma movimentação de cargas, uma transferência de cargas. Repulsão entre as partículas elétricas da calça e o pelo do gato, note que não é isso, porque quando o gato saiu, essas partículas ficaram atraídas pela calça. A calça estava aqui, vamos supor que o pelo do gato ficou negativo e a calça ficou positiva. Quando ele se afastou, a carga negativa queria se aproximar da carga positiva, por isso que o pelo ficou arrepiado. E ele disse que ocorreu uma repulsão, mas na verdade ocorreu uma atração. Próximo. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais. Por quê? A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade a preocupação socioambiental, em especial a quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais porque não são tóxicos? Falso. Os polímeros biodegradáveis, eles podem sim ser tóxicos. E também não é essa questão que o comando da questão está me pedindo. Ele está pedindo é, por quê? Ele está pedindo por que tem grandes vantagens socioambientais a utilização de polímeros biodegradáveis. E é justamente a velocidade de um desses polímeros se degradarem no ambiente, porque o plástico convencional, ele leva muito tempo, ele leva mais de 100 anos, leva, eu acho que uns 100, 120 anos, até mais, bem mais tempo, para se degradar completamente. Ou seja, o primeiro plástico que foi produzido no mundo, ele ainda está girando por aí. Então, é mais a questão da velocidade do tempo. Enquanto o plástico biodegradável é questão de. Bom, existe aqueles canudinhos, que eu acho que algumas empresas estão produzindo, uns canudinhos de papelão, de plástico biodegradável, que eles duram bem pouco tempo. Então, se a pessoa joga no chão, que é o errado, né? Esse plástico ele não vai ficar tanto tempo ali porque ele vai ser degradado rapidamente pelo ambiente. Então, é justamente essa velocidade. Não precisam ser reciclados? Não, eles podem ser reciclados sim. E lembra, sempre voltando para o comando, ele quer vantagem. Não significa que todas as alternativas estarão erradas, mas ele quer a vantagem. Lembra da vantagem. Não causam poluição ambiental quando descartados? Eles causam, sim. Vai estar um recurso a mais, um recurso que não foi produzido pela natureza, sendo jogado na natureza. Embora dure menos tempo, eu vou ter sim uma poluição ambiental. Se um animal, por via de regra, comer aquele canudo que está ali, não vai fazer bem para ele. Embora seja biodegradável, se ele comer, vai fazer mal. São degradados em um tempo bastante menor que os convencionais? Verdade. Essa alternativa é correta. Apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais? É verdade, mas não é o que a questão está pedindo. Ela quer vantagem.
Questão de circuitos, todo ano cai. Qual esquema indica a maneira correta que o amperímetro deve ser ligado para que a leitura seja realizada? Então, uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias de uso. Opa, 5 dias de uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal, de 60 ampere hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao veículo. Então, qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado? Outro pré-requisito nessa questão é a ideia de circuito. Primeiro, esse daqui é um circuito simples. Um circuito simples, ele é formado por uma bateria, os fios ou os terminais, os terminais e um resistor. Um resistor. Pode ser um resistor, pode ser qualquer coisa, mas tem que ter um elemento aqui, um elemento que consome da bateria. Existe também uma ideia, que é uma lei, que é a primeira lei de Ohm, que rege praticamente toda a eletrodinâmica. Que é a primeira lei de Ohm, que ela diz que V é igual a resistência vezes corrente. Se eu tenho uma bateria de 12 volts, eu tenho que, pode ser nesse terminal eu tenho uma diferença de 0 volts, aqui eu tenho 12 volts. Então, nesse terminal aqui, como ele está do lado do 0 volts, ele vai ter 0 volts. Aqui ele vai ter 12 volts. Esse resistor ele vai puxar essa voltagem. E como ele está no circuito, ele vai puxar toda a voltagem desse circuito. Então, eu preciso dessa resistência. Vamos supor que a resistência dele seja de 3 ohms. Eu preciso descobrir a corrente que passa por esse sistema para descobrir a quantidade de voltagem que ele puxa. Então, voltagem eu tenho 12, a resistência é 13, eu quero saber a corrente. A corrente vai ser de 4 amperes. Se a corrente é de 4 amperes, eu vou descobrir quantos volts esse resistor puxa. Então, V é igual a R vezes I. Voltagem, então vai ser a resistência desse resistor, que é 3 ohms, vezes a corrente, 4. Isso vai dar 12. Resistor, ele pode ser qualquer aparelho, pode ser uma lâmpada, pode ser um eletrodoméstico. Na eletrodinâmica, a gente considera um resistor como um aparelho, alguma coisa que puxe voltagem. Puxe voltagem e consome corrente. Então, eu tenho, por exemplo, um resistor aqui de 3 ohms. Eu tenho um resistor aqui de, deixa eu pensar um valor, 2 ohms e 4 ohms. Isso aí, perfeito. V igual a R vezes I, eu quero saber quanta voltagem que cada aparelho desses vai consumir. Então, V igual a R, 12 volts, vai ser 6 ohms vezes a corrente. Corrente vai ser de 2 amperes. De 2 amperes nesse sistema todo. 2 amperes passa aqui, 2 amperes passa aqui. Aqui passa 2 ampere, 2 ampere e aqui passa 2 ampere. Então, aqui vai passar, esse aparelho vai consumir V igual a R vezes I. Voltagem vai ser resistência 2 vezes 2. Voltagem ele vai consumir 4 volts. E esse aqui ele vai consumir 8 volts. Ou seja, se eu somar 4 com 8, eu tenho 12 volts no total. Então, eu estou consumindo toda a DDP desse sistema. Outra ideia, agora a questão cobrou, é como eu faço para medir corrente e voltagem. Então, eu tenho, por exemplo, aqui um circuito simples. Um circuito simples. Eu tenho um resistor. Tenho dois resistores aqui. Lembrando que se eu não tivesse resistor,
Isso aqui estaria em curto-circuito, estaria em curto. Qualquer ambiente que não tenha resistência, qualquer parte do meu circuito que não tem resistência, ele está em curto. Ou seja, é o lugar em que a corrente é máxima. Por quê? Porque a corrente, ela, quando ela passa por esse resistor, ela encontra uma resistência. E se eu tenho dois caminhos, um com resistência e um sem resistência, é preferível que a corrente passe para o caminho de menor resistência. A corrente maior, que vai ser puxada da bateria, ela vai passar para o caminho que tem menos resistência, porque ela vai ter um fluxo maior. Já o caminho que tem resistência, a corrente não vai passar. Ela não vai querer ir para o caminho que tem resistência se tem um outro caminho que não tem resistência. Então, se eu quero medir a corrente desse sistema, a corrente, ela é esse componente que passa dentro do fio. Corrente é o fluxo de cargas que passa dentro do meu fio. Então, se eu quero medir o meu fluxo de carga que passa dentro do fio, é preferível que tenha um aparelho que meça esse fluxo de cargas. E para esse aparelho medir o fluxo de cargas, ele tem que ser colocado em série, colocado junto com o fio, para eu medir a amperagem. Eu posso colocar ele aqui, posso colocar esse amperímetro aqui, posso colocar na saída da bateria. Se eu colocar ele para medir uma diferença de potencial, ele vai medir diferença de potencial e não vai medir corrente. Para eu medir diferença de potencial, eu preciso ter esse potencial que eu vou chamar de A, esse potencial que eu vou chamar de B, e eu tenho que ligar entre esses dois para eu saber qual que é a diferença de potencial. Nesse caso, eu tenho o meu voltímetro. O voltímetro ele mede diferença de potencial. O meu amperímetro ele mede fluxo de corrente. O meu voltímetro ele mede diferença entre dois pontos. Se eu coloco, então, se aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 24, nesse ponto tenho 24 volts, nesse outro ponto também tenho 24 volts. Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui eu tenho 0 volts e aqui eu tenho 0 volts. A diferença entre esse ponto e esse outro ponto me gera a diferença de potencial, que é 24 menos 0, que dá 24 volts. E a diferença entre esse ponto A e esse ponto B aqui? A diferença é 24 menos 24, é zero. Então, se eu pegar um voltímetro e eu ligar ele aqui, nesses dois polos, o que ele vai medir vai ser 0 volts, porque eu não tenho diferença. Se eu botar esse voltímetro aqui, ele vai medir 0 volts. Agora, se eu colocar ele aqui, ele vai medir 24 volts, porque ele já tem uma diferença de potencial. Então, essa é a ideia que a questão cobrou. Agora vamos resolver ela. A questão diz que eu tenho um carro que ele está puxando 60 ampere hora. Aí o cara vai medir uma corrente de fuga e ele quer saber como é que ele vai ligar esse amperímetro e ele quer saber também, além disso, ele quer saber a amperagem, o valor dessa corrente de fuga. Então, a gente já sabe que o amperímetro ele é ligado em série. Vamos analisar cada circuito. Primeiro, aqui eu tenho o circuito do veículo. O circuito do veículo. Esse amperímetro ele está ligado diretamente nos polos da bateria. Então aqui eu tenho, por exemplo, o polo positivo e o polo negativo. O cara veio aqui e ligou o amperímetro. Isso daqui está errado, porque ele não está medindo fluxo de corrente, aqui ele está medindo voltagem. Então aqui, essa ligação está errada. Não é essa ligação aqui. Essa ligação é válida. Por quê? Porque aqui eu tenho o meu circuito do carro
E aqui é como se ele tivesse feito isso daqui, ó. É como se ele tivesse colocado essa bateria, é como se ele tivesse colocado esse amperímetro em série com o circuito do carro. Então, essa daqui é uma possível resposta. Aqui, o problema da C é o mesmo problema que a A. A diferença é que na A ele colocou o amperímetro aqui em cima e a B ele colocou o amperímetro aqui embaixo. Então, essa daqui é falso. Tá errado. Essa daqui eu também já vi. É a mesma coisa, tá errado. O que ele fez aqui foi colocar esse amperímetro de novo em paralelo com todo o circuito do carro. E se ele está em paralelo, ele vai medir voltagem. Então aqui eu tenho o circuito do carro e aqui eu tenho voltagem. O amperímetro não se coloca em paralelo, ele se coloca em série. E aqui também está certo porque ele colocou o amperímetro em série com o circuito do carro. Agora vamos medir o valor dessa corrente de fuga. Primeiro, se eu tivesse que chutar, se eu tivesse que chutar, pensando que a bateria de um carro tem 12 volts, tem, se eu não me engano, é 12 volts ou 24 volts, por conhecimento de vida, não pode ser 12 amperes, porque ele disse que em 5 dias isso daí acaba. Porque isso daqui é muito alto. 12 amperes é muito alto. Mas vamos ver o tamanho dessa corrente de fuga. Como é que eu calculo corrente? Corrente é carga sobre tempo. Ou seja, a medida de unidade é Coulomb por segundo. Coulomb por segundo. Então, ele me deu carga e ele nem precisaria colocar carga nominal. Se ele me desse 60 ampere hora, ficaria subentendido que isso daqui é uma unidade de carga. Por quê? Bom, pessoal, carga é corrente vezes tempo. Eu tenho uma unidade de corrente, ampere, e uma unidade de tempo, os dois é um produto. Ponto. Nem precisaria falar, mas a questão do Enem foi tranquila e me deu a questão da carga. Então basta eu substituir. Eu sei que a carga é 60 ampere, ampere hora. Então esse valor aqui embaixo ele tem que ser em hora. Só que ele me disse que essa bateria ela se descarregou em 5 dias. Eu sei que um dia tem 24 horas e eu quero 5 dias, então eu vou pegar 5 e multiplicar por 24. Eu sei que 24 é a mesma coisa que 6 vezes 4. Eu sei que isso daqui vai dar 10 e 10 dividido por 5 dá 2, dividido por 4, que vai dar 1/2. Vai dar 0,5 ampere, que é a medida que está passando nesse amperímetro e é o valor também da corrente de fuga, alternativa correta para a gente letra B. Qual substância o empresário deverá utilizar? Nós vamos até a questão 99. O microempresário do ramo cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbonos terminais. O catálogo dos óleos essenciais apresenta uma escolha da essência e estas estruturas, tá? Então ele pede aquela que tem uma cadeia poliinsaturada, além disso, com uma hidroxila em carbonos terminais. Então, aqui eu já consigo descartar uma coisa. A 3 eu já consigo descartar. A 2 eu já consigo descartar. Por quê? A 3 ela nem sequer tem insaturações. E o que que é uma insaturação? Uma insaturação. Uma insaturação é quando eu tenho uma ligação dupla entre carbonos ou ligação tripla entre carbonos. Tem que ser entre carbonos, é sempre entre carbonos, é sempre dupla ou tripla. Uma ligação saturada
Ligação saturada é quando tem uma ligação simples entre carbonos. Partindo desse princípio, então aqui eu tenho uma insaturação, aqui eu tenho insaturação, aqui eu tenho insaturações, porque é um anel aromático. O problema é que no anel aromático eu tenho ressonância, então eu tenho alternância de duplas, ou seja, embora eu tenha duplas entre carbonos, essas duplas elas ficam mudando de lugar. Então, uma hora elas estão aqui ou aqui. Elas ficam girando por causa da configuração desse composto. Esse composto ele é instável, e como ele é instável, ocorre essa alternância entre os elétrons, justamente para estabilizar essa molécula. Aqui a gente faz essa representação, mas na verdade ela é como se fosse uma representação assim, essa molécula, algo mais ou menos assim, por causa da geometria dela. Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. E daí fica uma alternância das duplas por causa dessas forças, por causa dessa instabilidade das ressonâncias, que as ressonâncias geram. Mas a questão não cobrou isso aqui. Não é essa questão, até porque esse carbono ele não está em cadeia terminal. E eu não sei qual que é o, a cadeia terminal dele. Por quê? Porque isso daqui é uma cadeia mista. Eu tenho uma cadeia fechada e eu tenho uma cadeia aberta. Eu não sei onde é que começa, nem onde termina. Então, não é a 4 também. Por que que não é a 2? Então, não é a 4, não é a 3, não é a 2. A 2, esse composto aqui não é hidroxila. Hidroxila é esse composto aqui, ó. Isso daqui é uma hidroxila. Esse composto aqui é um aldeído. C dupla O ligado com hidrogênio e segue a cadeia para cá. Isso aqui é uma ramificação, um metil. E aqui é um aldeído. Aqui é a mesma coisa, é um aldeído. Restou para a gente apenas A1. Então, A1 é a nossa resposta correta, porque ela tem cadeia poliinsaturada, tem várias insaturações. O prefixo poli na química significa muitas, muitas, e poliinsaturada, muitas insaturações. E ainda tem OH em carbono terminal. Então, 94, gabarito letra A, para a gente. Questão 95, vamos ver o que ela nos diz. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende a fragmentação dos habitats é caracterizada pela formação de ilhas da paisagem, circundadas por áreas transformadas. Tá. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Lógico. Imagine que a população de onças foi isolada em uma mata pequena. Elas se extinguiram, mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de habitat, como o tamanho, a heterogeneidade e o entorno, a sua conectividade e o efeito de borda são determinantes para a persistência ou não das espécies. A medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende o quê? Então, o que que ele falou? Eu tinha uma floresta, estava cheio de onça, e o que que aconteceu? Essa floresta ela foi fragmentada. Ocorre quando, por exemplo, eu corto essa mata e coloco uma estrada, tiro parte dessa vegetação e coloco uma construção ali no meio, e essa floresta ela fica fragmentada. Quando ela fica fragmentada, eu não tenho fluxo entre essas espécies. Então, as espécies que estavam aqui, que pertencem a essa parte da floresta, mas que por algum motivo estavam nessa parte e não conseguem retornar, não tem fluxo genético, não tem variabilidade, não tem fluxo ecológico. Então, essas espécies que estão aqui, elas acabam sofrendo uma extinção. O jeito correto de contornar esse problema é realizar um corredor ecológico, porque um corredor ecológico vai permitir um fluxo, embora limitado, porque é um corredor, vai permitir troca entre essas populações. Então, vai permitir a ida e a volta. Aí ele diz: formação de microhabitats, então eu vou ainda fragmentar ainda mais esse pequeno habitat que já foi fragmentado. Isso daqui é falso, não tem pé nem cabeça.
Ampliação do efeito de borda, não. Construção de corredores ecológicos, essa é a resposta. Promoção da sucessão ecológica. Sucessão ecológica é quando eu coloco uma espécie nova nesse ambiente e essa espécie nova ela vai construindo a sua vida, vai construindo suas descendências, gerando indivíduos de mesma espécie por meio de reproduções. Não é isso aí. Introdução de novas espécies animais e vegetais, isso não vai resolver o problema que a questão propôs para a gente. Então, alternativa letra C, que é a correta. Qual a concentração de sacarose depois de 400 minutos no início da reação de hidrólise? Então, aqui ele está falando uma questão de hidrólise, pelo que eu estou entendendo, então vamos ver. A sacarase ou a invertase é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando o disacarídeo sacarose como monossacarídeos, glicose e frutose. Então ele está falando da quebra do açúcar no nosso intestino. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose C12H22O11, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que, a cada 10 minutos da reação, a concentração de sacarose era reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como o tempo inicial. As massas molares dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio são iguais a 1, 12 e 16 gramas por mol, respectivamente. Então, ele está falando que é meio que simulando o contexto do nosso intestino. Ele pegou 171 gramas de sacarose, colocou em um copo com 500 ml de água e ele foi estudando a velocidade de dissolução desse composto. E ele percebeu que a cada 100 minutos esse composto ele reduzia metade da sua concentração, não a sua massa. Se tu tiver usado massa, provavelmente tem o gabarito e é o gabarito errado, que ele pede concentração. E concentração na química é mol por litro, tanto é que as unidades estão em mol por litro. O que que é mol? Mol é a quantidade de matéria e litro é o volume. Então, quando eu falo de concentração, é o quanto de matéria, é o quanto de partículas, o quanto de elementos que eu tenho em um certo volume. Isso gera uma das fórmulas mais importantes, que é a fórmula da molaridade. A concentração desse composto C12H22O11, ele pode ser expresso como sendo a massa desse composto. Na verdade, a fórmula genérica é essa: número de mols dividido por volume. É claro que eu posso fazer o seguinte: N, como é que eu calculo esse N? N é pegar essa massa. Na verdade, existe outra fórmula. Se eu abrir esse N e eu fazer as devidas substituições, eu vou chegar aqui à concentração de C12. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu vou fazer isso daqui em química. Não vou colocar aqui, é só uma resolução de uma questão. Mas eu posso escrever isso como sendo massa dividido pela massa molar vezes volume. Vamos aceitar isso como verdade e depois eu mostro em química como é que chega nessa fórmula aqui. Mas é bem tranquilo, é só uma substituição. A massa inicial que ele deu foi de 171 gramas. A massa molar é a massa que eu calculo na tabela periódica. Como no Enem não tem tabela periódica, ele é obrigado a fornecer as massas molares, porque ninguém é obrigado a saber também. Então, ele me deu a molécula C12H22O11 e ele pede a massa molar. Massa molar disso daqui é 12 vezes 1, porque o carbono é 12, somado com 1 vezes 22, somado com 16 vezes 11. Isso aqui é 12 vezes 12, né? Que vai ser 144 mais 22 mais 176. Isso daqui dá 166 mais 176. Isso daqui vai dar
242. 242. Então, essa é a massa molar, 242. O volume em litros, porque a unidade está em litros, e ele me deu que o volume disso daqui é de 500 ml, só que é 0,5. Basta pegar 500 ml e eu dividir por 1.000. Eu tenho o valor em litros. Então, basta eu realizar essa conta, eu tenho a concentração de sacarose dentro do meu copo com água. Então, aqui eu tenho a concentração expressa em colchetes. Eu percebo que esse aqui é o dobro, então é 1/2. Então, fica 1/2 vezes 0,5. 2 vezes 0,5 é 1, fica dividido por 1, que é 1. Eu tenho 1 mol por litro. Só que ele me diz que a cada 100 minutos, essa concentração, ela reduz a metade. Então, eu começo com 100 minutos, depois eu tenho 200 minutos, depois eu tenho 300 e assim por diante. Aí ele pede a concentração de sacarose depois de 400 minutos. Ele não quer exatamente em 400 minutos, ele quer depois de 400 minutos. Então, eu tenho 300, e como isso daqui aumenta de 100 em 100, o próximo tempo vai ser 500 minutos, é tudo múltiplo de 100. Em 100 minutos, eu tenho quanto? Inicialmente eu tenho 1, passados 100 minutos vai cair para metade, depois para 0,25, depois 0,125, em 100 minutos, na verdade eu tenho 1, depois de 100 para 200, ele começa em 100, perdão, foi um errinho de interpretação, ele começa em 100 minutos, depois ele vai para 200 minutos, ele cai para metade. Depois ele cai para 0,250, depois ele cai para 0,125 e o próximo 0,0625. Então, depois de 400 minutos, que foi o que ele me disse, depois de 400 minutos, eu tenho uma concentração de 6,25 vezes 10 na menos 2 mol por litro, alternativa letra B. Próxima questão, eu vou até a questão 98 hoje. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do. Então, grandes reservatórios de óleo leve, de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada de pré-sal. Então, o pré-sal é uma camada de petróleo abaixo do sal, uma camada imensa de sal, e o pré-sal ele está abaixo dessa camada. Não sei quantos quilômetros, mas é difícil de chegar lá, tem que fazer perfuração. Então ele pede que se eu extrair esse petróleo, eu vou gerar um desequilíbrio em qual ciclo? Do nitrogênio, devido à nitrificação ambiental transformando amônio em nitrito? Não. Esse processo do ciclo do nitrogênio acontece nas plantas principalmente, em leguminosas, em que o nitrogênio ele entra na planta, as bactérias pegam, bactérias nitrificantes, as do gênero Rhizobium, elas fixam esse nitrogênio, transformando esse nitrogênio em amônio. Depois essa amônia se transforma em nitrito. Esse nitrito ele não é assimilado ainda pelas plantas, por umas outras bactérias, né? Ele é transformado. E depois esse nitrito ele vira nitrato. E esse nitrato ele é absorvido pelas plantas, as plantas usam o quanto que elas precisam, depois outras bactérias, agora bactérias desnitrificantes, elas transformam esse nitrato em nitrogênio novamente, liberando para o meio, na forma de nitrogênio mesmo, que não pode ser assimilado. Aí entrando o ciclo e começa de novo. Então ele falou de novo que aumenta o ciclo do nitrogênio devido ao aumento dos compostos nitrogenados no ambiente terrestre. Não, não tem nada a ver. Do carbono, devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho. Esse daqui é um distrator. Mas como eu estou perfurando e eu estou retirando esse, esse carbono, esse petróleo, ele não vai entrar em contato com o ambiente marinho. Então não é. O carbono
devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas debaixo dos sedimentos. Verdade. Do fósforo devido à liberação dos fosfatos acumulados no ambiente marinho. De fato, o ciclo do fósforo ele está relacionado ao ambiente marinho, mas aqui ele falou de petróleo, que o petróleo está intimamente ligado ao carbono, ao ciclo do carbono, porque eu extraio ele, vou fazer o refino desse material, vai se transformar em gasolina e eu vou colocar dentro do carro. E isso daí eu vou jogar para o meio um carbono que antes não estava presente na forma gasosa. Última questão. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais da bobina resulta no aumento do quê? Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através da queda de água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar O movimento relativo de um ímã em relação ao conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. E se tem diferença de potencial, tem corrente. É assim que eu gero energia elétrica. Durante o funcionamento de dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado na diferença de potencial elétrico nos terminais da bobina. Tá, por quê? Por que que houve uma diferença de potencial? Vamos ver. Nessa situação, o módulo da diferença do aumento da diferença potencial obtida nos terminais das bobinas resulta no aumento do quê? Então, esse aumento da diferença de potencial resulta no aumento do quê? E é só a gente lembrar daquela fórmula lá do eletromagnetismo, que é a DDP, força eletromotriz, que é representada por epsilon, então DDP, e aqui eu já estou relacionando uma outra área da física, que é quando eu junto magnetismo e eletrodinâmica, formando o eletromagnetismo. A DDP, lembra que a DDP na eletrodinâmica ela é calculada fazendo V igual a R vezes I. Essa é a DDP na eletrodinâmica. No eletromagnetismo, a DDP é calculado como sendo o fluxo, o módulo do fluxo magnético dividido pelo tempo. Então, sempre que eu tenho, claro, essa letra aqui, o φ representa fluxo. Na física é fluxo. Então ele diz que resulta no aumento do quê? Do intervalo de tempo? Não, falso, porque se eu aumento a minha DDP, significa que o tempo diminuiu. DDP e tempo são grandezas que se multiplicam. Grandezas que se multiplicam são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Falso. Do fluxo magnético através das bobinas, por meio do aumento da sua área interna exposta ao campo magnético aplicado, não tem nada a ver. A questão da área com o aumento do fluxo. Não tem relação nenhuma aqui. Teria relação com a corrente ou a resistência. A intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas, intensidade do campo magnético, não, também não. Rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio do aumento em sua velocidade angular ou resistência interna do condutor. Não, não é resistência interna, porque aqui a gente já está em eletromagnetismo. Resistência interna ele já está pegando setores da eletrodinâmica. Então não é a resposta para a gente é a letra D, até porque DDP vai ser proporcional ao fluxo, à variação do fluxo magnético através dessas bobinas. E é claro que se aumenta a velocidade, vai aumentar o fluxo magnético. Vai aumentar o fluxo magnético, vai aumentar a minha DDP. Então, para a gente, a melhor resposta é a letra D, feita aqui da questão 91 até questão 98. Amanhã vem mais resoluções, mais 3 questões. Fiquem com Deus. Até a próxima.